Só eu entrei. Agora. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Guilherme, tá me ouvindo? Eric, tá me ouvindo? Eric, você tá me ouvindo? Tá. Eric, você precisa entrar lá para finalizar a atividade avaliativa, viu? Dê uma olhada lá, tá? Que seria a P2, tá? Dê uma olhada porque tá faltando, tá bom? Oi, Lucas, bom dia, tudo bem, filho? Salve, senhor. Bom? Bom. Tudo bem, Lucas Borba? Ô, professor. Bom dia. Oi, Bia, bom dia, tudo bem? Pessoal, vai pegando a tarefa de número 9 que a gente vai começar por ela, tá? A gente vai fazer a correção da tarefa número 9 primeiro, rapidinho, tá bom? Guilherme, você faz um favor para mim? Se alguém colocar alguma mensagem no bate-papo, você me avisa se for alguma mensagem, por exemplo, tá? Aí você liga seu microfone e fala, tá bom? Oi, Sofia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Já pegaram lá a tarefa 9? Vamos dar uma olhada? Eu gostaria que quem puder, por exemplo, tá? Tá aparecendo um pouquinho, até pra gente dar uma olhada, tá? Porque é legal, às vezes só a mensagem, alguma coisa. Nós tivemos problema, não foi, por exemplo, ninguém, a gente entrou pelo site, tentou verificar o que tinha acontecido, mas o próprio Zoom, ele andou, por exemplo, bloqueando algumas imagens na aula passada, tá? Então não foi pelo fato de ninguém não, tá? Então até para que vocês entendam, tá? Arthur Levi, tá na sala? Sim, senhor. Ah, então tá bom, tá? É que assim, gente, ou vocês colocam a foto de vocês, uma foto de vocês, ou colocam o nome de vocês, porque até para mim ter mais ou menos saber quem que tá na sala, tá bom? Oi, Isa, bom dia, tudo bem, filha? Pegue lá a tarefa 9, tá? Pra gente começar a correção, tá? Tá. Olhando aqui, o mundo dividido, né? Essa é a tarefa 9. Então nós temos aí, observe os mapas e responda as questões. Baseado em quê? Baseado na região, baseado na regionalização, baseado, por exemplo, na paisagem, né? No espaço geográfico que a gente analisou na aula passada. A gente falou um pouquinho de paisagem, falou um pouquinho de lugar, de região, de regionalização e de espaço geográfico, tá bom? Vocês lembram que a gente falou sobre isso na aula passada, tá? Agora eu peço para vocês, na tarefa 9, tá aí, o mapa 1, biomas terrestres, tá? Gostaria de pedir para alguém responder as questões para mim. Quem poderia estar ficando para responder? Maiara, pode ser você? Maiara, pode responder você? Ah, Tá? Então nós vamos lá.
Qual o critério utilizado para fazer essa regionalização? Os biomas terrestres. Os biomas terrestres. Então, divisão segundo os biomas, né? A questão B. O que ela nos mostra? Os diversos biomas do planeta. A diversidade, né, biológica e climática do planeta. Então pode colocar aí a diversidade biológica e climática do planeta. A questão C. Quais os limites que ela impõe para entendermos o mundo atual? Qual que é, Maiara? Ele não mostra as interferências humanas? Ele nos mostra as interferências humanas. Muito bem. Isabela, você consegue responder o mapa 2 para nós? Sim, senhor. Então vamos lá, tá? Então, mapa 2, línguas oficiais, né? Então vamos lá. Qual é a primeira pergunta, né? Qual o critério utilizado para fazer essa regionalização? As línguas oficiais de cada país. Ou seja, as línguas oficiais em cada país, né? Muito bem. A letra B, o que ela nos mostra? Qual língua cada país fala e a diferença de língua. Ou seja, a diversidade linguística e as áreas onde predomina cada língua, né? Muito bem, você falou a mesma coisa, só com palavras diferentes, tá? Não tem problema. A questão C. Quais os limites que ela impõe para entendermos o mundo atual, Isa? Eu coloquei que ela mostra as fronteiras e divisões de línguas de cada país por sua colonização ou língua histórica. Isso, muito bem. Então ela mostra, por exemplo, o quê? Ela nos mostra a diversidade linguística de alguns países apresentam, né? Ou seja, onde que nós temos o inglês, onde que nós temos o francês e tudo mais, tá? Quem pode... Samira? Oi, senhor. Pode falar, tá? Qual, Então, qual é a mapa questão? mundo desigual, tá? Qual o critério utilizado para fazer essa regionalização? Como é isso, senhor? A divisão entre países ricos e pobres? A divisão entre os países ricos e países pobres. Muito bem. E a B, o que ela nos mostra? Ela nos mostra que apesar de haver países ricos no hemisfério sul, ainda há uma concentração de países ricos no hemisfério norte. Isso, se a gente olhar pelo mapa, a gente vai perceber. Nós temos alguns países ricos no hemisfério sul? Temos, mas a grande maioria está concentrada no hemisfério norte. Questão 2. Quem poderia estar respondendo para nós? Sofia, pode ser você? Pode ser. Tá. Qual das regionalizações melhor atende a uma visão do mundo como totalidade? Explique a sua resposta. Você pode ter escolhido o mapa 1, 2 ou 3, tá? Não está errado, basta a sua justificativa, tá bom? Pode falar. Mapa 3, Por quê? pois nesse mapa mostra a desigualdade de dinheiro no mundo. Muito bem, tá? Pode ter colocado o mapa 1, porque mostra onde está a diferença, por exemplo, climática, os tipos de biomas e tudo mais. Pode ser o mapa 2, que mostra, por exemplo, do que? Aonde está a dominação das línguas, aonde tem a definição, ou seja, da colonização e tudo mais, tá? E a questão B. Considerando o que aprendemos em nossas aulas, de que forma as regionalizações podem nos ajudar a explicar melhor o mundo em que vivemos? Vamos lá,
Sofia? Podem nos ajudar explicando a partir de critérios específicos dos espaços geográficos. Tá. Alguém gostaria de falar a sua resposta? Bia? Então vamos lá, olha, tá assim, ó. Ao agruparmos os países em regiões, estabelecemos um importante princípio, a da comparação, permitindo fazer análise e relações entre elas, tá bom? Então, a partir do momento que eu estou fazendo uma regionalização, eu estou analisando alguns critérios. Isso possibilita, por exemplo, uma grande interferência, tá? Pessoal, a tarefa 10, tá? Tarefa 10 vocês vão estar colocando aí que é para o dia 29/5, ou seja, sexta-feira que vem. Pode estar marcando aí, tá? A tarefa 10 ela fala um pouquinho, por exemplo, sobre as civilizações, sobre a questão do avanço, da tecnologia, principalmente a questão dos mercados, da lucratividade, ou seja, né, do sistema capitalista, tá? Então vocês têm o texto e depois vocês têm 3 questões para estar respondendo, tá? É legal que vocês pensem aí para estar respondendo sobre essas questões, tá? Então, tarefa 10 para o dia 29, tá? Agora nós vamos voltar lá na página 5. Página 5 foi aonde a gente falou um pouquinho sobre os tipos de regionalização e falou sobre a tarefa 9, tá? Agora nós vamos para aqui. Página 6, o conceito de região e de regionalização, tá? Arthur, pode ler para nós essa parte aqui, por favor? Que página, senhor? Aqui na página 6. Do... Para entender. Ah, tá bom. Beleza. Para entender o conceito de regionalizar, precisamos antes pensar no significado de região. A noção de região é um instrumento relevante para a compreensão do recorte espacial e constituir uma categoria de analisar própria da geografia. Desde meados do século... Que século que é esse, senhor? 19. 19, os geógrafos tentam se aprofundar na exploração do mundo conhecido, utilizando essa categoria de analisar e gerando fator acervo de informações sobre o quadro natural, como fez Vida de Laplace, ou sobre as intervenções do homem na natureza, como fez Hudson. Vamos rever uma definição de região já estudada. Muito bem, mas vamos pensar um pouquinho aqui, né? O conceito de regionalizar, precisamos entender também região. O que é região? É um instrumento relevante de compreensão do recorte espacial. O que constitui naquele espaço, né? A questão, vamos falar assim, do quê? Do mundo conhecido, né? De uma categoria de análise a partir do quê? Do homem fazendo as suas interferências na natureza. Olha aqui, ó, sobre as intervenções do homem na natureza. Isso é muito importante a gente pensar, porque para eu analisar uma região, eu preciso entender aquela região, tá? Quem poderia estar lendo esse quadro para nós? Gustavo, pode ser você? Pode começar, Gu. Não? Região é uma área da superfície terrestre que apresenta características naturais, geomorfologia, vegetação, clima, entre outros presentes em uma região natural, e humanas, culturais, econômicas, políticas e sociais, entre outras, que a diferenciam das demais áreas, configurando uma relativa utilidade ou identidade interna. Então, o que está dando para entender aqui? O que é uma região?
Região é uma área, né, uma superfície terrestre, né, que apresenta características naturais e humanas, né, que as diferenciam das demais. Então, o que dá para a gente entender, né? Nós temos a questão da vegetação, nós temos a questão da política, né? Como que aquela área foi montada, como que aquela área foi regionalizada, qual o critério que foi colocado, tá? Muito bem. Alguém gostaria de ler agora? Guilherme, quer ler uma parte para nós? Pode começar, Gui. A partir dessa definição, podemos perceber que, para definir uma região, é necessário analisar diferentes critérios que nem sempre são aceitos por todos. Quando os estudos regionais começaram a ser feitos, os geógrafos iriam descobrir as características de determinados lugares que ainda eram desconhecidos, e por isso aprofundaram estudos bem localizados sobre a natureza e sobre o homem que nela vivia como um de seus elementos. Essa perspectiva trouxe um conhecimento mais aprofundado sobre as várias regiões do mundo, mas o problema era que elas não pareciam ser mais do que partes do mundo, aparentemente sem conexões entre si. Tá, para um pouquinho. O que está tentando mostrar aqui para nós? Ó, a partir desta definição, né, podemos ter alguns critérios. O que pode acontecer? Ó, que nem sempre são aceitos por todos. O Guilherme se torna um geógrafo renomado, né? Ele vai lá e tenta montar uma divisão de uma região usando um critério. Vem outro e não concorda. Por quê? Porque nem sempre são aceitos por todos. Nós tivemos Jurandir, nós tivemos Assis Nassib Abissaba, nós tivemos Milton Santos, que cada um criou uma regionalização diferente, né, para o território brasileiro. Cada um à sua moda, ou seja, um critério de acordo com o que ele acreditava. Então, isso é legal que a gente pense, tá? Quem continua para nós? Luiz Fernando, pode ler essa parte para nós, por favor? Vai, Luiz, pode começar. Não? Lívia, você consegue ler para nós durante muito tempo? Durante muito tempo? Isso. Não estou te ouvindo. Durante muito tempo, até o início do século XX. Tá ouvindo? Tô, agora eu estou. Tá. Durante muito tempo, até o início do século XX, estudos regionais se multiplicaram. Aí já se acrescentou um novo critério: o funcionamento dos vários elementos entre si em cada região. Por meio dessa nova perspectiva, pretendia-se estender como a região funcionava dentro dela mesma, como os diferentes elementos se combinavam para torná-la única. Muito bem. Então, quando fala o quê? Durante muito tempo, né, estudos regionais se multiplicaram, porque cada um foi fazendo de acordo com o seu critério, né? E aí vão falando, criando uma nova perspectiva. Vamos dar um exemplo nesse mapinha do lado, Amazônia Internacional. Quando a gente fala em Amazônia, o que vem à nossa mente? Ah, uma vegetação, uma mata, uma floresta, tal, literalmente brasileira. Mas só que a gente sabe o quê? Que é uma Amazônia Internacional, porque ela tem, vamos falar, em outros países, como por exemplo a Venezuela, na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia. Então o que a gente consegue perceber? Que ela existe em vários países. Essa é a área, por exemplo, da Amazônia. Por isso que é chamada de Amazônia Internacional, porque ela abrange vários países, tá? Olha lá, observe que neste mapa se indica uma região cujo critério é a natureza e não a diversidade étnica, cultural, social e política. Então, quando a gente fala, né, critério é a natureza, olha que interessante, vamos pensar por aí, tá?
Aqui na página 7 nós temos a divisão regional da França, né? Então, nós temos a divisão regional atual, nós temos os habitantes em 2011, nós temos a participação no produto interno bruto, né? Então, nós sabemos que essa divisão é uma divisão política. Quem que fez essa divisão? O homem, criado em quais critérios? É a mesma coisa eu pegar, por exemplo, o estado de São Paulo e dividir em municípios, né? Pegar lá Itupeva, Jundiaí, né? Então, são alguns exemplos que tem. Eu tenho, por exemplo, Itupeva, eu tenho vários bairros, né? Eu tenho Jundiaí, eu tenho vários bairros. Quem que fez essa delimitação? Quem que separou essa região? O homem. Por isso que é chamado de uma divisão política, tá? Olha lá, ó. No mapa acima destacam-se, como você pode observar, a delimitação política da França, a quantidade de habitantes de cada localidade, a sua participação no produto interno bruto total daquele país, indicando como as diversas regiões têm funções distintas e complementares, certo? Então aqui nós vimos dois tipos e dois critérios de divisão, né, de regionalização, um natural e um político. Muito bem, tá? Quem poderia estar lendo para mim aqui? Destrava o microfone e pode começar a ler. Vamos? Mari? Mariana, pode ler? Quem mais? Ana Carolina, pode ler? Vamos, pessoal, me ajuda? Lívia, quer ler? Esse tipo de regionalização permite aos países o planejamento de políticas públicas de interesse para a integração entre suas regiões. É o Estado que delimita e organiza essas regiões, segundo suas características, integrando-as como complementos uma das outras. Regionalizar assume aqui dois sentidos: dividir parcelas do espaço nacional, agrupando espaços homogêneos e dar competência às instituições regionais. Olha que interessante. Grifa esse parágrafo, né? Regional assume aqui dois sentidos: dividir, né, parcelas, agrupar espaços homogêneos e dar competência às instituições. Olha lá, dividir, agrupar, né? Isso é interessante que a gente pense. Oi, Renato, bom dia. Você pode perceber que apenas com essas concepções de região fica difícil ter uma dimensão do contexto mundial. Elas não explicam, por exemplo, como os países estabelecem relações entre si, nem a partir de que princípios essas relações ocorrem. Porém, permitem explicar a diferença de importância política entre as diversas regiões e as eventuais desigualdades entre elas. Também, quando pensamos o processo de mundialização das trocas e sua dispersão espacial, quando observamos certas práticas comuns, como padrões de consumo, por exemplo, que se estendem por vários lugares do mundo, ou as porções contínuas e de grande tamanho, como os espaços corporativos, ou a influência das ONGs e etc. Os conceitos de região pensados até aqui não dão conta de explicar a realidade mundial. Por que ele não consegue explicar a realidade mundial? Porque o mundo é dinâmico, ele está em constante transformação. Um exemplo disso foi colocado aqui padrões de consumo, né? Mundialização das trocas e dispersão espacial. Como assim, professor? Vamos tentar entender, tá? Qual é o exemplo que nós temos, né? Desde o surgimento dos produtos, né? Começou a construir. Quem começou a construir? Lá na época, por exemplo, do quê? Do artesanato. O que é o artesanato? É o artesão que fazia o seu único produto, né? Sozinho e tudo mais. E aí foi evoluindo com o passar dos anos.
como, por exemplo, nós tivemos, né? Desde, por exemplo, o artesanato, depois a manufatura, a maquinofatura, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e a terceira revolução, que seria a questão informacional, né? Técnico, científico, informacional. O que quer dizer isso, né? Aumenta as pessoas, aumenta o consumo, né? Então precisa aumentar o que? A produção. Automaticamente, aumentando a produção, vai aumentar o que? As mudanças, por exemplo, no espaço mundial, né? Se eu estou produzindo, eu vou vender no espaço local, mas eu começo a aumentar a minha produção, eu preciso vender para outros lugares, né? A minha vizinha, por exemplo, começou a produzir máscara, tá? Ela começou a fazer. Muito bem, ela fez 10, vendeu para os vizinhos. Daqui a pouco ela estava fazendo mais 10. Para quem que ela vai vender? Ela precisa procurar novos ares, ou seja, novos lugares, né? Novos espaços, né? E aí a gente começa a falar dos padrões de consumo também. As pessoas começam a consumir mais, né? E aí o que que acontece, né? Eu tenho 3 camisetas, tá suficiente para mim. Não, mas eu não quero só 3, eu quero 20. Por que que eu quero tudo isso? Porque é um padrão de consumo, né, que foi colocado e que nós precisamos ter esse padrão, né? Que tipo de padrão é esse, né? Como que a gente pode estar pegando, né? Através do que? Do sistema, por exemplo, que é o qual a gente vive, que é o sistema capitalista. O que é o sistema capitalista? É a desigualdade social, é a questão do lucro, é quanto mais você produzir, mais você vai consumir. Quanto mais você produz, mais caro você vende, mais lucro você vai ter. Então, se a gente parar para analisar, quando surgiu, por exemplo, o sistema capitalista, né? O lucro, por exemplo, ele era proibido. Então, se você comprasse, se você tivesse um produto, você não poderia vender muito mais caro. Hoje não. Hoje, dentro do sistema capitalista, a gente pode, né? Era 10 reais, eu posso vender por 20. Então, hoje se pode, até mesmo porque naquela época a igreja, por exemplo, proibia a questão do lucro, né? Já o sistema socialista prega a questão da igualdade, a questão de uma economia planificada e tudo mais, tá bom? Então a gente vai estar vendo e analisando um pouquinho mais isso com vocês. Nós temos aí na página 8 o mapa da fome no mundo, tá? Então analisando aí a gente consegue perceber o que, né? Foi analisado e foi feito um critério aonde a nível nacional. Então nós temos, por exemplo, o Brasil, né, que tem, por exemplo, um predomínio de desnutrição na população total muito baixa. Mas nós sabemos, por exemplo, que nós temos lugares de pessoas passando fome. Então, quer dizer, se você parar para analisar, é a nível que? Nacional. Então, você pega toda a riqueza do país, tudo que se produz, e você vai verificar, por exemplo, se a população está passando fome. Mas nem sempre é o real que acontece, porque nós sabemos que temos uma grande quantidade de pessoas passando fome. Olha a Venezuela. Tudo bem que isso aqui é de 2014, esse mapa é de 2014 e 2016. Mas se a gente fosse pensar hoje, essas coisas já estariam mudando, tá bom? Tudo bem, Isa? Tudo bem, Renato? Tá, então agora nós vamos aqui, ó. O mapa acima, cujo critério é a distribuição de alimento, mostra mais detalhadamente as diferenças e não a semelhança, tá? Diante do mundo em que vivemos, onde há conexões cada vez mais próximas com outros países, se estabelecem interações econômicas, sociais, políticas, ambientais e informacionais que afetam a todos. Essas formas distantes de região não conseguem atender ao conhecimento do espaço geográfico mundial. É necessário ampliar o conceito e, para isso, a colaboração de outras ciências, como a história, a economia, a sociologia e as relações internacionais é fundamental. Vamos tentar entender isso aqui. Então, quando a gente fala dessas relações, a questão da região, de estar mais próximo, a gente também precisa analisar o momento que a gente vive, né? Que é um momento onde a gente tem uma interação, né? A gente estabelece interações econômicas, sociais, políticas com o mundo inteiro. Acaba afetando o mundo inteiro. Vamos dar um exemplo, né? A gente não consegue, por exemplo, viver sozinho mais.
né? A pandemia, né? Esse coronavírus começou aonde, né? Aonde ele já chegou. Então, tudo isso é uma relação que se tem. E aí fala também para que a gente entenda esse conceito, né? Ou seja, de hoje, né? A gente precisa também ter outras ciências. Estudar, por exemplo, como que o Brasil está hoje e como que ele chegou, por que que ele chegou, né? Vamos analisar desde a época da colonização, né? A questão econômica, né? Tudo isso tem, vamos falar assim, relação com outras ciências, né? Você acaba se colaborando com isso, tá bom? Leia com atenção o texto a seguir. Renato, você pode ler para nós? Tá dando para ouvir? Renato? Lá na página 8, geógrafos. Vamos lá, Renato. Ô, senhor, o microfone do Renato tá bugado. Tá, você pode ler aqui para nós? Gui? Tá. Os geógrafos admitem, desde certo tempo, o caráter dinâmico dos limites regionais. Por serem socialmente construídos, eles aceitam um caráter impreciso. Na verdade, da sobreposição dos limites regionais, desse ponto de vista, as abordagens dos geógrafos assemelham-se aos dos sociólogos, igualmente muito dinâmicos, que se interessam também pelos atores não estatais, pelos grupos sociais em interação, pela transnacionalização das práticas, etc. Os geógrafos, ao postularem que o espaço geográfico é uma produção social, têm cada vez menos tendência a se apresentar, a pressupor limites quando eles enfocam as entidades regionais. A região, antes de ser um dado, é uma construção que se apresenta como um todo funcional. Assim, no lugar de naturalizar os conjuntos delimitados por acordos ou tratados internacionais, eles preferem, em geral, observar e, eventualmente, cartografar a distribuição de fluxos e de práticas sociais. A abordagem dos geógrafos não se refere a um único setor. Todo objeto pode ser estudado de maneira geográfica, desde que estudemos sua distribuição espacial e a evolução de sua distribuição. Muito bem. Se a gente parar para analisar, nós estamos falando da distribuição espacial e da sua evolução. Não podemos esquecer que hoje o geógrafo já começa a pensar o quê? Que os limites, que as regiões, ela tem um caráter o quê? Dinâmico. O que quer dizer dinâmico? Rápido. Vocês acham que porque nós estamos aqui tendo aula, o mundo lá fora está esperando a gente terminar a nossa aula para começar? Não. Ele está em constante modificação, em constante mudança. Isso é interessante que vocês pensam quando a gente fala do quê? Desses limites. Então, eles podem ter sobreposição, eles podem ter mudança. Não é à toa que um país pode se juntar ao outro. Não é à toa, por exemplo, um critério natural. Eu vou usar a vegetação. Com a interferência do homem, o que vai acontecer naquele espaço geográfico? Ele pode ter mudança. E aí eu vou ter que mudar, por exemplo, essa forma de regionalizar. Tá bom? Página 9 agora. Pela análise do texto, como os atuais geógrafos veem o conceito de região? Como que a gente poderia estar colocando aí? Como que você enxerga, né? Como que os geógrafos veem o conceito de região? Quem poderia estar respondendo para nós? Que foi, Guilherme? Quê? Que foi? Quer responder? Eu acho que os geógrafos eles veem a região como um lugar demarcado que eles pesquisam para saber os conceitos do lugar, os critérios. Tá, vamos pensar um caráter dinâmico dos limites, né? Olha lá como que está. Ó.
Para eles, o conceito de região é dinâmico. Os limites regionais podem mudar, pois é a sociedade que os constrói e define. Tá? Então, é um conceito o que? Dinâmico. Os limites podem mudar. Né? Por que eles podem mudar? Porque quem faz esse limite é a sociedade. Tá? Rapidinho. Vamos, senão não vai dar tempo de eu fazer a revisão com vocês. Gui, a Bia te passou a revisão da aula passada lá? Eu pedi para ela passar para você. Questão B. Você acha essa nova forma de ver a geografia permite entender melhor o mundo atual? Por quê? Explique, né? Por que será? Será que é melhor dessa forma ou não, né? Olha lá, ó. Percebe-se que sim, né? Hoje os espaços estão mais interligados e não podemos estudar e entender as regiões como áreas isoladas, né? Mas como áreas que se complementam, ou seja, uma depende da outra, né? Os espaços estão interligados, é mais fácil para a gente entender, né? Eu vou estudar a formação do Brasil, mas eu vou ter que entender a formação, por exemplo, de quando veio os portugueses, tá? Isso são exemplos que nós temos, tá bom? Estão conseguindo entender? Coloca um joinha aí na tela. Muito bem. Parabéns. Agora nós vamos aqui, ó, tá? Quem que poderia estar lendo para nós? Hã? Quem poderia estar lendo? Me ajuda, gente. Eu, Eu quem? Gabi. Pode ler, Gabi, vamos lá. O texto que acabamos de ler mostra-nos que a visão geográfica do mundo mudou. Alguns elementos foram acrescentados ao conceito de região. Não há necessariamente limites espaciais rígidos entre as regiões. Elas são dinâmicas. É possível entendê-las permitindo até a superposição desses limites. São dinâmicas e os seus limites podem mudar porque são constituídas pelas diferentes relações sociais. As sociedades se apropriam do espaço natural e dão novo significado às regiões. Olha que coisa importante para vocês marcarem, né? Então, o conceito de região, né? Não há necessariamente limites espaciais, né? Elas são dinâmicas. É possível entender permitindo a sua superposição dos seus limites. Município, ó, bairro, município, estado, região. Então, ela vai tendo superposição, né? São dinâmicas e os seus limites podem mudar, né? Devido às relações sociais. E a sociedade se apropriam daquele espaço natural e dão um novo significado, ou seja, acaba mudando. A partir dessas considerações, podemos perceber que, mesmo num mundo tão dinâmico e em constante transformação, a divisão do território em regiões permite entender melhor as relações entre as diferentes áreas do planeta e as relações entre os elementos naturais e humanos. Por que elementos naturais? Porque precisa ter, né? Hoje, as regiões elas são provocadas através desses elementos naturais e humanos, tá? A tarefa 10, já falei para vocês, é para sexta-feira que vem, dia 29, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho do que? O mundo capitalista e as grandes transformações do espaço mundial. O que é o mundo capitalista? Lembra que eu falei para vocês? É o mundo, vamos falar assim, da competitividade, da produção, do consumo. Por quê? Porque mostra falando desde a época do quê? Do colapso do sistema feudal. Né? Para quem estava no objetivo ano passado, lembra, vocês até fizeram um trabalho sobre o sistema feudal. Né? Então, aonde tem o desenvolvimento, a questão, por exemplo, se a gente parar para analisar da burguesia, dos senhores feudais, né? São exemplos que a gente tem, tá bom? Quem poderia estar lendo o primeiro parágrafo para nós? Gustavo, consegue ler? Oi? Tá conseguindo ler? Pode ler para nós aí. A3?
Isso, com o colapso. Ah, tá. Calma aí. Tá me ouvindo bem? Pode falar. Ah, tá. Com o colapso do sistema feudal e com o desenvolvimento das cidades medievais, onde se produziam, armazenavam e distribuíam produtos que animaram as transformações da economia da sociedade medieval. Surgiu uma nova classe social, a burguesia. Isso trouxe novas relações de trabalho no comércio e na produção artesanal, alterou a ocupação e a organização das propriedades e acabou gerando outras relações políticas, tanto entre a burguesia e os senhores feudais, como entre os senhores feudais, os burgueses e os reis. Estão falando o seguinte, ó, o aumento, por exemplo, do que? Da economia, né? As relações de trabalho, né? Literalmente a questão do comércio, a produção artesanal alterou a ocupação e a organização das propriedades. Como assim? Aumentou a população, automaticamente precisava aumentar o quê? A produção. Aumentando a produção, automaticamente vai mudar-se o quê? Vai transformar o espaço mundial. E aí aquele espaço ele fica pequeno para nós, né? Quem continua? Isa. Com o aumento da população, houve a necessidade de mais produtos, desenvolvendo-se assim uma indústria manufatureira que faria nascer uma economia de mercado. Com isso, o espaço geográfico foi gradualmente expandindo-se por toda a Europa, criando novas rotas comerciais para várias regiões. Isso, muito bem. Olha aqui, ó. Aqui a gente está falando aumento da população, houve aumento do quê? De mais produtos, né? E automaticamente precisa aumentar novas rotas. Aí nós temos as rotas comerciais da Baixa Idade Média, onde a gente tinha as rotas terrestres, marítimas, né? Aí nós temos, por exemplo, isso na página 10. Na página 11, né? Continuando aí, quem poderia estar lendo para nós? Lígia, você pode ler para nós? Posso. Onde que parou mesmo? Desculpa, professor. Para os burgueses. Ok, então. Para os burgueses, especialmente para os comerciantes que se dedicavam à circulação de matérias-primas e à distribuição da produção artesanal, era importante contar com mais segurança nas estradas que estavam sob o domínio dos senhores feudais, e também com a liberdade de nelas circularem sem pagar a eles taxas de alfândega. Ou seja, para você circular de um lugar por outro, você tinha que pagar, a não ser que você fosse amiguinho do quê? Do senhor feudal. Muito bem, continua, Lígia. Passou a ser cultivada entre os burgueses a ideia de lucro, em conflito com a ideia medieval do preço justo. Os burgueses passaram a admitir que tempo é dinheiro, ou seja, o dinheiro empregado em algo precisa render, e esse rendimento deve ser maior do que o investimento inicial. Isso valia para o dinheiro empregado na compra de matéria-prima, para o transporte e também para os empréstimos. Esse ganho de dinheiro na Idade Média era denominado usura e condenado pela Igreja. Ou seja, tá? O que acontece? Começa a surgir a ideia do lucro. Como que eu vou obter o lucro? Né? Eu vou ter uma fábrica, eu vou precisar aumentar a minha produtividade, vender por um preço mais alto, porque quanto mais eu ganhar, mais eu vou obter lucro. Como que eu fico rico? Através do quê? Do meu lucro. Não é à toa que as empresas começam, que as indústrias começam a aumentar o quê? A sua produtividade. Então sai do artesanato, passa para a manufatura, maquinofatura, primeira revolução, segunda revolução e a terceira revolução tecnológica, que seria o quê? A revolução técnico-científica e informacional, que é aquela que começa a trabalhar com o que nós temos hoje, que é a tecnologia, tá? Quem continua? Pode ser, Lígia, você? Pode. Para o desenvolvimento desse comércio intenso, que se estendia internamente na Europa e também se dirigia ao Oriente por Constantinopla, era preciso mais segurança e liberdade para os burgos. Isso levou os burgueses a se aliarem aos reis, financiando seus exércitos, o que alterou a relação entre os reis e seus vassalos, e
provocou o surgimento dos estados nacionais. Os reis foram muito importantes na criação de possibilidades de estabelecimento de novas rotas comerciais com o Oriente, após o fechamento das possibilidades pela via de Constantinopla em 1453. Isso, não se esqueça um exemplo do quê? Por que alterou a relação? Porque um queria ganhar mais do que o outro, né? Ou seja, o rei, vamos falar, o senhor feudal, era o único que queriam ganhar, e aí começou a surgir os estados nacionais. Só chamando a atenção de vocês, é interessante que vocês assistam os vídeos do objetivo, tá? Porque tem algumas coisas, algumas questões que estão caindo na prova, faz referência aos vídeos, então é legal que vocês pensem, tá? Aqui fala das grandes navegações, né? Nós estudamos já anteriormente sobre o que? O processo, por exemplo, das grandes navegações. Eram passadas por aqui até chegar às Índias e aí eles teve que se aventurar, por exemplo, as rotas marítimas, tá? Então a gente tem alguns exemplos aí para vocês analisarem. O capitalismo é esse novo sistema econômico com base na obtenção do lucro. Foi passando por diferentes momentos, se adaptando às novas condições. Por que ele foi passando? Desde o capitalismo financeiro, comercial, né? E aí a gente começa a entender as fases do capitalismo, que a gente vai estar estudando na próxima aula. Acompanhe por meio do esquema a seguir a evolução do capitalismo e as diferentes maneiras de regionalizar o mundo, observando seus vários momentos. Perceba ainda como cada momento, apesar dos interesses serem os mesmos, vão se criando novas relações de trabalho, que acabam por gerar tensões e tentativas de uma forma alternativa ao sistema de produção capitalista, que é o socialismo. Então aí começa uma disputa entre o capitalismo e o socialismo. Olha as fases, por exemplo, né, as etapas da evolução do sistema capitalista. Capitalismo comercial, capitalismo industrial, e aí a gente vai até o capitalismo financeiro, né? E aí a gente chega no último, que seria o quê? Nessa questão da produção e a terceira revolução industrial, que é a técnico-científico-informacional. Isso é interessante até para vocês darem uma olhada, mas a gente vai estar trabalhando isso na revisão. Então, a diferença que tem do capitalismo para o socialismo, né? No capitalismo, a desigualdade social, quem controla a economia são donos das fábricas, dos meios de produção, né? E o lucro ele é permitido. Já no socialismo, eles tentam o quê? O lucro não é permitido, preza mais ou menos a questão da igualdade, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tá? Vou compartilhar com vocês a questão de uma tela para vocês estarem estudando para fazer as atividades, tá? Podem dar um print na tela, não tem problema, pode tirar foto até para estar ajudando vocês, tá? Como nós falamos hoje, né? Lá dos conceitos. Para a gente falar do conceito, por exemplo, de região, de lugar, a gente não pode esquecer do conceito da paisagem. A paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, as festas, as comemorações, apresentando uma dimensão simbólica da relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Muito bem. Conceito de região. A região resulta de uma elaboração racional e intencional do ser humano. Tem a finalidade de facilitar a análise, a gestão e a compreensão de uma determinada área e dos elementos que a compõem. Em geral, a região pode ser entendida como uma área que foi dividida, obedecendo-se a um critério específico. Algumas regiões surgem de forma natural e são estabelecidas sem que seja necessária a especificação de um critério que as defina ou classifique. Elas são chamadas de regiões naturais. Então, nós analisamos a paisagem e a região. Conceito de lugar, né? É o espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou um ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. Olha aí para vocês entenderem. Então são os três conceitos: paisagem, região e lugar.
As mudanças da era tecnológica e do capitalismo informacional não atendem às expectativas. Podemos dizer que essa etapa de desenvolvimento provoca modificações no mundo do trabalho e flexibilizando. Olha que interessante. Quando a gente começa a falar, né, desde o artesanato até a terceira revolução, né, industrial, a gente não pode esquecer dessa era tecnológica. Por que era tecnológica? Que é a qual a gente está vivendo hoje. Com os avanços técnicos, o capitalismo reinventou-se e passou a viver naquilo que muitos autores consideram como a sua forma informacional. Uma era informacional, marcada pela evolução tecnológica que se materializou principalmente nos meios de transporte e comunicação, sendo essa a terceira revolução industrial. Que é o que a gente está vivendo, né? É uma era, por exemplo, do quê? Da comunicação. A gente não pode esquecer desse detalhe, tá bom? Só para chamar a atenção de vocês, tá? Tem uma tirinha aqui da Mafalda que faz uma questão aí sobre a questão tecnológica. Olha lá. Vocês estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo ler? Tá? Tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica e etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca. A ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética, ou seja, a questão da tecnologia, né? Não adianta, você pode até costurar, mas só que com a tecnologia te ajudando, tá bom? Essa tirinha vai estar, por exemplo, né, nas questões de vocês, então eu estou colocando aqui, porque às vezes lá tá pequenininho, não dá para vocês estarem lendo, tá? Então, se vocês quiserem dar um print na tela, vocês podem dar um print para estar ajudando vocês, tá bom? Já printaram a tela? Já copiaram? Posso fechar a tela? Como que está? Alguém pode responder para mim? Cadê a Bia? A Bia hoje não falou nada, Bia? Oi. Oi, Bia. Você já printou a tela? Arthur? Sim. Ah, então tá bom, tá? Então vou fechar aqui, tá? Ou vocês querem que volta no texto? Tá? Já deram o print, tudo certinho? Pessoal, gostaria que vocês dessem uma olhada, se vocês puderem. Eu queria tirar uma foto de vocês agora, tá? Pode ser? Oi, Lígia, tudo bem, filha? Oi, Lívia. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Tá, então tá bom, tá? Eu vou estar liberando vocês. Eu tenho aula agora também, tá? Pelo menos 5 minutinhos para vocês ir ao banheiro, terminar para começar outra aula, tá? Pessoal, beijos, tá? Bia, dá um abraço em todos aí, tá bom? Fala pro seu irmão que eu tô com saudade. Tá bom. Quem que é? O Bruno que tá aí atrás? Não, é o Dudu. Ah, tá. Cadê o Bruno? Ele tá tendo aula também. Ah, fala pra ele que eu mandei um abraço, tá? Bom. Luiz Fernando, abraço, tudo. Eric, não esqueça, você tem até hoje para entrar e responder as atividades, tá bom? Falou, Samir. Tchau, senhor. Tchau, filho. Tudo de bom para vocês. Beijão, tá? Beijo.